Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, analistas e futuros analistas de perfil comportamental. Hoje aqui nós estamos aí para dar continuidade no nosso módulo 8, falando sobre PED, Plano de Desenvolvimento Estratégico, e como que eu faço exatamente esse PED, o que eu uso, qual é a minha metodologia e como que eu utilizo ele, você que tem aí o relatório em mãos e não tem a ferramenta, ok? Então vamos lá, deixa eu só acertar minha tela aqui, só um minuto. Opa, plano de desenvolvimento estratégico, aqui, essa que eu quero. Plano de desenvolvimento estratégico. Como fazer o seu plano de desenvolvimento estratégico? Esta é uma parte muito importante para você, analista. Então, só lembrando, só fazer uma pequena recapitulação, lembrando aqui, primeiramente, eu faço a leitura, a interpretação do relatório. Antes dessa leitura, antes dessa interpretação do relatório, eu já fiz um trabalho, certo? Eu já fiz aquele trabalho de pegar os pontos chaves e fazer um resumo. E é através desse resumo que eu trabalho. A minha devolutiva, geralmente, ela é feita em duas partes. A primeira parte é a leitura e interpretação do relatório, juntamente com o meu cliente, e a segunda parte é esse daqui que eu vou te apresentar agora, o PED, o Plano de Desenvolvimento Estratégico. Para quem tem para quem tem o sistema e se utiliza dele, você vai encontrar algumas coisas muito semelhantes aqui com o que tem no sistema, porque o sistema já traz todo pronto para você. Então é muito simples fazer pelo sistema. Mas o que eu quero? Eu quero entregar algo mais para o meu cliente. Eu quero que ele saia dessa devolutiva realmente com o objetivo traçado e já com o início do plano dele. É isso que eu quero entregar para o meu cliente, que ele saia realmente satisfeito e não apenas ler um relatório, e não apenas ver o que está ali na ferramenta que a ferramenta te passou, mas entregar algo mais próximo para o meu cliente. Então vamos lá, deixa eu maximizar a tela aqui. Pronto, tela grande. Então vamos lá. Continuação, módulo 8, plano de desenvolvimento estratégico. Vamos lá então. O que nós vamos ver aqui? Primeiro, vamos definir aí, junto com o cliente, quais são os obstáculos dele. E aí cabe, analista, você ajudá-lo nesses pontos. E quais são os pontos de melhoria. Muito importante que eu vou falar aqui para você. Para quem tem a ferramenta, isso já vem pronto, já vem praticamente mastigado para você. Mas aqui nós vamos dar a oportunidade para o cliente interagir, para o cliente colocar o que realmente ele sente. Ok? Então vamos lá. Então, obstáculos. Aqui, né, o cliente, ele deve registrar os medos dele. Quais são os impactos que esses medos estão causando na vida dele, né? O que ele precisa fazer para se desenvolver, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e em que situação isto ocorre. Para que ele possa, né, já trazer clareza para ele, consciência desses medos. Então, eu deixei umas perguntas básicas aqui para você, e se você se utilizar de uma planilha como eu, e se você quiser essa planilha, me contate aí no privado, que eu passo ela para você. Então, ó, qual a intensidade de cada fator, né? Por exemplo, vamos supor que eu me sinto inseguro. Aí eu venho aqui e vou colocar de 0 a 10, quanto que eu me sinto inseguro? Aí eu coloco lá, eu sinto-me seguro 9. Em que situação isso ocorre? Isso ocorre quando eu tenho que tomar uma decisão. E o que eu posso fazer para vencer este medo? Olha, o que eu posso fazer para vencer esse medo? Vê lá quais são os pontos bons dessa situação e quais são os pontos negativos. E qual a melhor alternativa que eu tenho. Ok? Então, você tem ferramentas próprias para fazer isso daí, certo? Isto você vai fazer para todos os medos que vêm aparecer ou no seu relatório ou que o seu cliente traga. Desculpe. E aí ele vai enumerar de 0 a 10. Para mim, de 7 para mais, né? 7 ou maior que 7, 7 igual a 7 ou maior que 7 já é alto. Então, eu coloco como ponto de atenção. Menor que 7, eu
vejo com ele se realmente isso está impactando ou não. Se ele fala assim, não, eu gostaria de colocar esse daí também, aí nós colocamos também. É muito importante aqui que você ajude seu cliente. Primeiro, tentando fazer, trazendo para ele situações para que ele possa identificar as situações que esses medos aparecem e também quais as possíveis soluções, que aí ele já vai tendo a consciência que tem aquele medo e trazendo uma clareza. Aquele medo pode ser um aliado dele. Ele pode usar esse medo para o quê? Para ir além, para se promover, ok? Então, isso você vai fazer para todos os medos que ele tem, maior ou igual a 7. Legal? E aí, nós vamos aqui para o segundo item, pontos de melhoria. Aqui também, este pontos de melhoria, o seu cliente, você já vai ter lá no seu relatório esses pontos de melhoria, já vem lá para o seu cliente. Ele já leu, já interpretou tudo aquilo, aí ele vai ficar lá pensando, tentando adivinhar quais são aqueles pontos de melhoria, com medo de ver. Se ele quiser ver o relatório, eu posso ver o meu relatório para ver quais são meus pontos aí você vai lá e deixa ele ver, não tem problema nenhum. Se ele quiser acrescentar outro, deixa ele acrescentar, não tem problema nenhum. Então aqui você encontrará o ponto de atenção do seu cliente, identificados durante a análise, durante aquela análise, ou agora. De repente ele descobriu que tem um ponto de melhoria. Olha, eu não sei falar em público e gostaria de aprender a falar em público. Então, assinala aí como ponto de melhoria. E aí vem bastante pontos. Então, você lê, você pede para ele ler os pontos de melhoria e vai assinalando qual ele deseja assinalar, qual ele realmente considera como ponto de melhoria, ok? E vamos para frente. A segunda etapa dos pontos de melhoria diz respeito a responder esses questionários. Então, olhando para você, para o que você selecionou, né? Olhando para o que você selecionou, quais desses comportamentos aparecem com mais frequência? Aí vai falar assim, olha, insegurança, falha na comunicação, agressividade, timidez, enfim, ele vai colocar aí, olhando para os pontos lá, tudo que ele colocou, quais que aparecem. Observando o seu dia a dia, né? E você trocando uma ideia com ele, falando com ele, olha, observando o seu dia a dia, quais as consequências que esses comportamentos podem ou estão causando em sua vida pessoal ou profissional. E aí ele vai falar, olha, eu tenho me relacionado muito mal, isso está prejudicando a minha comunicação com o meu time. Ou eu sou tímido, eu não consigo me expressar. Então, você vai trazendo clareza e deixa ele falar todos os pontos. Faça com que ele fale. Por isso que eu faço em 2 etapas. Aqui é muito importante seu cliente responder tudo. Se vendo, né, diante de uma situação desafiadora, onde algum desses comportamentos possam aparecer, como você gostaria de se comportar? Então, imagina, né? Pede para o seu cliente, olha, imagina que você está naquela reunião com toda a diretoria da empresa, e aí você está tímido, mas você tem uma solução. Como que você gostaria de se comportar? Ah, olha, eu gostaria de respirar fundo, né, e falar, colocar meu ponto de vista ali de uma maneira mais tranquila, sem ofender ninguém. E aí você coloca ali, como que ele poderia fazer isso, né? Como que ele poderia fazer isso aí para que ele consiga colocar dessa maneira? Então, o que você poderia fazer para evitar ou ter uma nova postura diante dessas situações? Treinar, não, eu poderia treinar. Então, eu poderia me preparar antes da reunião, ter tudo escrito, tudo lido ali durante a reunião e me preparar. E assim ele vai fazer etapa por etapa, ok? Então, esse daí só são os nossos 2 primeiros tópicos. Aguarde aí, assista o próximo vídeo, que no próximo vídeo eu vou trazer aí mais as outras 2 partes que estão faltando ainda. Tá ok? Fechou assim? Então ficamos por aqui e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!